Esta semana, João Miguel Tavares sente-se a descongelar muito lentamente. Pedro Mexia declara-se herdeiro, como o príncipe terremoto saudita, e Ricardo Araújo Pereira confessa-se tecnoformado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os professores paralisaram as escolas e em que alguma coisa começou a mudar em Angola. Daqui a pouco trataremos destes assuntos, mas antes o João Miguel Tavares quer ser ministro do trauma. E será preciso recorrer à psicoterapia, João Miguel Tavares? Talvez seja, mas não é para mim, Carlos. Não sou eu que estou traumatizado. De que trauma que quer falar? Isto é para nós voltarmos um bocadinho atrás, ainda à famosa Web Summit e ao jantar do Panteão. Porque nós não chegámos a comentar na semana passada o tweet. Na semana passada já falámos aqui do jantar no Panteão, mas fizemos o programa gravado, excepcionalmente gravado, e à hora a que António Costa estava a twittar. Exatamente. António Costa fez isso de propósito, só para nos chapetar o programa. Mas o tweet era engraçado e era só um pequeno apontamento que eu queria aqui deixar. Porque Costa é conhecido, apesar de tudo, pela sua frieza e pela inteligência com que reage às coisas à sua volta. Ou era? Ou era, exatamente. E ele aqui foi muito desastrado. E o que me parece é que depois de Pedrógão e depois dos incêndios de outubro, será muito curioso ver se António Costa não está realmente a padecer de alguma espécie de trauma que o faz ser hiperreativo. O caso do Panteão teria sido algo que ficaria ali nas redes sociais durante 24 horas, como é habitual, e que rapidamente passaria se não tivesse sido aquele tweet apressado e absolutamente indignado. Ele terá querido precaver-se de alguma reação que pudesse atingir o Governo em função daquela situação? Eu acho que foi exatamente isso que ele quis fazer. Ou seja, como ele foi muito acusado de excesso de frieza, de demasiado calculismo, de não se ter emocionado e não se ter aproximado das pessoas e compreendendo Portugal, depois do que aconteceu com os incêndios, agora de repente sobre-reagiu. E vai ser interessante. Aliás, não foi só ele, o Ministro da Saúde também em relação à legionela, ainda mal lhe aproximaram o microfone, já estava a pedir desculpa a todos os portugueses. Portanto, agora, atualmente, o Governo não quer correr o risco de parecer insensível. Agora, é preciso encontrar um equilíbrio entre... O que aconteceu foi que António Costa pôs aquele assunto na agenda política muito mais do que ele teria sem ter feito o trabalho de casa. Sim. É que esse foi o problema dele. É que realmente... Só este ano já houve 3 jantares. Exato. Se aquele tivesse sido o único repasto no Panteão, mas não, parece que, afinal, o Eusébio, a Amália, Almeida Garré e o Luís de Camões, todos eles já assistiram a imensos jantares. Parece que não é na sala onde estão os... Não é nessa sala. Parece que é na sala ao lado. Não, atenção, eu não sou dos mais sensíveis. Ai, meu, que horror, que desrespeito pelo Panteão. E fui um dos fervorosos que falou contra a web ao sumo para Ulisse. Mas não acho que aquele jantar tenha sido a coisa mais grave que aconteceu no país em 2017. Pelo menos fez com que os preços dos equipamentos culturais, o património cultural vai ser mais caro a partir de agora. Vantagens disto. Mas o problema do tweet não é a indignação. O problema do tweet é que há uma lei que estava em vigor, que continuou em vigor, que o Governo não se lembrou de revogar, como parece que já revogou algumas, eu tenho ouvido dizer, e de repente fica escandalizado, dizer, mas isto é uma lei do anterior Governo. Sim, há várias leis do anterior Governo que este Governo achou... Bem reverter, não é? Sim, que achou inaceitáveis e que, portanto, decidiu reverter. Por exemplo, dos feriados, que é um tema afim ao deste. Não teve tempo para reverter nestes 2 anos. Agora, de repente, está surpreendido com uma lei, com uma decisão
que já permitiu vários outros encontros, portanto, já nada disto era novidade, isto estava no programa. Mais do que indignação, aquilo soa falso, basicamente. E justificou-se o alarido que o caso provocou, Pedro Mexia? Ao contrário do João Miguel, como sou mais conservador do que ele, acho que se deve ter algum respeito pelos mortos ilustres. Mesmo que sejam só cenotáfios. Mesmo que sejam só cenotáfios, mesmo que não sejam os túmulos, mas apenas monumentos alusivos a essas pessoas. Acho que, apesar de tudo, nós não devemos desistir totalmente da dignidade do Estado. E, portanto, eu percebo a ideia de tentar rentabilizar o património, como se diz. Acho que, em alguns casos, aliás, nós discutimos aqui um deles a propósito de Peniche, por causa da história de se poder fazer uma pousada, um motel, não sei bem, em Peniche, e falámos dos dois lados da questão. Por um lado, muito do património, se não lhe for dado um uso comercial, digamos assim, e turístico, não tem condições para ser mantido pelo Estado. Mas, por outro lado, deve haver limites razoáveis, como, por exemplo, não fazer um estabelecimento turístico num sítio onde houve uma prisão de presos políticos. É a mesma coisa no Panteão. E, portanto, o Ministro da Cultura deu uma entrevista bastante sensata e que apela à sensatez, mas a sensatez não pode ficar ao arbítrio de quem está a decidir em cada caso, como neste caso apareceu uma decisão da Direção-Geral do Património Cultural que aparentemente achou normal. Portanto, o que tem que se garantir é que a lei não deixe esta margem de discricionariedade. Sim, mas os jantares estavam na tabela, não é? Isso é sim, mas eu discordo do princípio. Podia estar só cocktail. Ou então concertos, mas não, estavam lá mesmo. Mas eu discordo do princípio, como aliás discordei do fim dos feriados, etc. Eu acho que, apesar de tudo, se ainda queremos ter um bocadinho de ideia de que somos um país independente, com uma história, etc., convém ter alguma noção de dignidade dos símbolos nacionais e da história de Portugal. E, portanto, eu discordo, acho que isso podia ter sido revertido, ou pelo menos em parte, sem o obstáculo do programa Revive, que é esse tal que permite alguns monumentos serem recuperados. Agora, a reação do Primeiro-Ministro foi a reação de quem parece que não tinha noção nenhuma, e a culpa nunca é dele. Isso é um padrão. Ele pode ter mudado o padrão de reagir, de ser emocional, não ser emocional, mas o padrão de que a culpa não é dele é um padrão inflexível. Não há nada que seja culpa do Primeiro-Ministro. Quando ninguém ainda tinha sequer levantado a questão da culpa. Sim, ele está claramente familiarizado com esse assunto. Neste caso, Ricardo Araújo Pereira representa o poder das redes sociais ou uma precipitação de António Costa? Não são exclusivas, pode ser as duas coisas. O poder sobretudo o poder das redes sociais neste caso, mas dos smartphones em geral. Há coisas curiosas, por exemplo, toda a gente sabia há anos qual era o tratamento que as pessoas e os negros, as pessoas não brancas em particular, recebiam à entrada do Urban Beach, mas foi preciso um smartphone filmar a cena para aquilo fechar. Toda a gente sabe há anos qual é a qualidade da comida nas cantinas escolares, mas foi preciso uma miúda filmar uma lagarta a mexer-se na comida para isso dar algum barulho. O que eu proponho às pessoas é que filmem Portugal inteiro, a ver se isto avança. Pelos vistos, as pessoas só se comovem quando uma coisa aparece num smartphone. Mas por exemplo, a propósito deste caso, o Paddy, o senhor que organiza... Que se chama Cosgrave, infeliz coincidência. Mas o Paddy, que é o organizador da Web Summit e é conhecido pelo seu trabalho como organizador da Web Summit, é o que ele tem para apresentar, é isso que ele tem para apresentar. Teres lembrado de organizar uma Web Summit. Eu adorava. Mas ele emitiu também um pedido de desculpa, curioso, que era, ele diz, peço desculpa, nós lá na Irlanda celebramos a morte, celebramos os mortos. Eu não estava à espera desta nota antropológica, porque eu não sei em que medida é que ele pensava que jantar no Panteão ia celebrar se ele estava à espera que o Eusébio dissesse à Amália: estás a ouvir o Paddy a mastigar o tornedó? Isto é ele a celebrar-nos. Amália, tão bom, não é? Não consigo... Com tanta alarido e tanta cobertura não se chegou a saber o que foi a emenda. Eu pelo menos não vi isso em lado nenhum. Pois nem eu, também não sei, mas... Tinha curiosidade. Mas, em princípio, quem teve a casamentos ideia... no Mosteiro dos Jerónimos vai ser possível... Agora não vai ser possível porque... Quer dizer, não sei... Mas houve até alguns recentes com pompa e circunstância. Que haja casamentos num recinto religioso não é um panteão, não é assim também tem certo, estatuto de panteão, certo, oficialmente. Mas é apesar de tudo, o casamento...
Mas casar é mais digno de comer. Eu vou-me arrepender disso porque sou casado e portanto, de facto, em princípio, digamos que naquele momento estão ligados. O casamento é um pouco superior à digestão. No momento em que as pessoas contraem um matrimónio. Nos anos subsequentes a isso, depois tem o mesmo resultado que a digestão. Acaba por ter. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Trauma. Agora o Pedro Mexia vai ser Ministro do À segunda. Porquê? À primeira não funcionou, Pedro Mexia? A primeira não funcionou. Eu queixei-me aqui acontece. perante os nossos telespectadores Funcionou à segunda, já não é que a mau. primeira não funcionou, porque o que acontece é que... Quer falar de destituição dos filhos de José Eduardo dos Santos à frente de instituições Foi há angolanas? 15 dias que eu falei aqui naquele SMS jubiloso que anunciava a destituição de Isabel dos Santos da Sonangola e depois seguido de outro SMS 2 minutos depois a dizer não, afinal não é verdade. E eu manifestei a minha esperança de que fosse verdade mais tarde. E foi. Terá havido uma fuga de informação cedo demais? É uma situação bizarra. Se calhar já estava decidido e foi alguém que se antecipou. Mas, de facto, não foi só ela. Houve em empresas importantes e em empresas estatais, naturalmente. Foram os diamantes e foi a televisão pública. E na comunicação social, portanto, basicamente, as áreas realmente hardcore do petróleo, do diamantes regime, e informação. Petróleo, diamantes e informação. É Angola. Acho que não é preciso dizer mais nada. Que este novo presidente, João Lourenço, está a tentar, aparentemente, não sabemos exatamente com que intenções e com que grau de sucesso, no final das contas, está a tentar varrer a herança absolutamente cleptocrática e monárquica, no pior sentido da palavra, e, portanto, no sentido errado da palavra, porque não é disso que se trata, de que existe em Angola, de estarem familiares do ex-presidente em todo o lado. Não sabemos exatamente se aquelas figuras-chave que ficaram nos serviços secretos, etc., têm poderes suficientes para travar ou se têm lealdade suficiente ainda para travar esta mudança. Na mesma semana em que caiu o Mugabe no Zimbábue, portanto foi uma boa semana para pessoas que acham que 40 anos do poder é um bocadinho demais. Para essas pessoas, esta semana foi uma semana excelente. Houve uma coisa muito inquietante para mim. Tinha sido inquietante e agora voltou a ser de uma forma diferente, porque eu sempre fiquei muito incomodado com as pessoas que acusavam, por exemplo, aqui, nós aqui no Governo de Sombra, mas outras pessoas em programas mais sérios, se é que há, criticavam Angola e eram acusadas de racismo, o que é uma coisa realmente chocante, como se, por exemplo, a grande parte da África estivesse imune a críticas por ter dirigentes negros, o que é normalíssimo. Isso era muito chocante. E como era muito chocante ver pessoas não as pessoas que estavam com o MPLA e com José Eduardo dos Santos por razões ideológicas ou pseudo-ideológicas, mas por causa dos negócios. Era chocante ver o CDS e o PST a votar quando se tratava de questões de direitos humanos do lado de Angola no Parlamento português. E esta semana alguém escreveu, aliás, várias pessoas escreveram, até analistas angolanos, que o facto de João Lourenço, na tomada de posse, não se ter referido a Portugal, que na altura foi entendido como uma espécie de desconsideração a Portugal, ele sabe que não pode contar com Portugal. Ou seja, os lobbies portugueses estão até ao pescoço metidos com o regime angolano. E, portanto, ele não ter falado em Portugal acaba por ser uma boa notícia, porque sabe que só por cima de algumas pessoas que têm sido coniventes com este regime é que o regime muda, e esperemos que haja este vento em África, esperemos que não seja uma bravata e que não seja revertido. O novo presidente, João Lourenço, está há menos de 2 meses no cargo. Isto pode considerar-se uma afronta a José Eduardo dos Santos, João Miguel Tavares? Sim. Que uma afronta a José Eduardo, isso não me parece que haja grandes dúvidas, não é? Quer dizer, há de haver tensões internas neste momento. O senhor teve o cuidado, antes de se ir embora, de colocar a sua filha favorita na Sonangol, e de repente há esta varridela monumental. E é evidente que é uma afronta a José Eduardo dos Santos. A dúvida que existe neste momento é saber se José Eduardo dos Santos ainda tem suficiente força
para se opor a João Lourenço. Isto como uma troca de uma oligarquia por outra ou como uma mudança realmente de paradigma? Essa é a pergunta, não diria do $1 milhão, mas do $1 milhão de petrodólares. Não se sabe neste momento. É verdade. Agora, há uma coisa positiva que é, digamos assim, a resistência, aquele pessoal que anda há anos a trabalhar pela liberdade e por uma Angola mais decente, o Rafael Marques, o Lote Beirão, eles estão contentes com o que está a acontecer. Aliás, nós acabamos por ter, é relativamente normal, mas acabamos por ter uma imagem um bocadinho desfocada daquilo que é a realidade angolana. Ou seja, aquilo que tanto o Lote como o Rafael Marques têm dito é que o povo está contentíssimo porque Isabel dos Santos é uma senhora odiada em Angola e que estas medidas de João Lourenço são extremamente populares. Portanto, isso é positivo. Existe alguma expectativa que não seja apenas mudar uma oligarquia por outra, mas ainda que fosse só isso, já era positivo. Pelo menos até-se uns fora, vêm outros, mas já não são os mesmos. Agora, todos nós esperamos que Angola possa ser mais do que uma cleptocracia que de 40 em 40 anos muda de cleptocrata, não é? Esperamos um bocadinho mais do que isso. No perfil, na atividade da Isabel dos Santos, há uma mudança drástica. Ela passa dos petróleos para a cerveja. Inaugurou esta semana uma nova marca de cerveja em Luanda, não sabia. em Angola. Capaz de tendo em conta que o João Miguel conseguir mais simpatias populares. Tendo em conta o que o João Miguel disse da simpatia que ela desperta, em princípio essa cerveja não terá grande longevidade. Eu fico surpreendido sobretudo pelo facto de, normalmente quando um ditador é deposto, há derramamento de sangue. Neste caso houve derramamento de lágrimas, porque as filhas e tal, foi tudo chorar para o Twitter, dizer como é possível isto, um dia ainda me iam dar uma comenda e tal, houve assim uma choradeira. Mas eu sobretudo estou à espera do editorial do Jornal de Angola a criticar o novo presidente, porque sempre que alguém dizia que o facto de só pessoas com o apelido dos Santos serem as mais capacitadas para dirigir as principais empresas angolanas, o facto disso deve ser uma coincidência estranha. Havia sempre um editorial de Angola a criticar a pessoa que dizia isso. Estou à espera do editorial do Jornal de Angola a criticar o presidente e estou também à espera de formular a minha aposta acerca de em que sítio é que João Lourenço vai levar um tiro. Isso neste momento é o meu receio. É a esperança de vida de João Lourenço, porque neste momento isto parece-me bem. E ocorre-lhe alguma palavra de conforto para estas pessoas dos Santos, agora despedidas sumariamente? Eu acho um grande beijinho, quer dizer, acho que foram 30... já tem um pé de meias. Foram 38 anos que passaram a correr, mas... Foi bom enquanto durou? Foi, mas acho que talvez tenham conseguido amealhar 2 ou 3... dólares agora para o futuro, para fazer face ao difícil futuro, vamos ver. O Pedro Mexia fica então ministro do À-Segunda. Agora, o Ricardo Araújo Pereira vai tornar-se ministro do Demais. Demais separado ou tudo junto? Ricardo Araújo Pereira? Essa é a grande questão, Carlos. Quando é que demais é tudo junto e quando é que demais é separado? Quero falar dos serviços prestados a José Sócrates. Exato. Por Miguel Abracadabrantes, como já lhe chamou. Miguel Abracadabrantes, na verdade ele chama-se... Na verdade ele não se chama Miguel Abrantes, tem outro nome, chama-se António Costa Peixoto, e de acordo com o Observador, que cita como é que se chama a acusação, ele e o seu filho são suspeitos da prática do crime de falsificação de documento por terem assinado contratos com uma determinada empresa, no valor de 79 mil euros. Porquê? Por serviços prestados ao arguido José Sócrates, como, por exemplo, os serviços são, entre outros, o envio dos mapas de audiência do programa A Opinião de José Sócrates, o apoio na revisão do livro A Confiança no Mundo, envio de notícias sobre a atualidade designadamente política e... Era o recorte. Diz a acusação, publicação de textos no blog Câmara Corporativa de Apoio a Sócrates e de Ataque aos seus adversários. E lições de gramática. Porque, entretanto, o que aconteceu com este depoimento de Miguel Abrantes, esclareceu algumas coisas. Primeiro, não sei se lembram, mas José Sócrates tinha dito numa entrevista ao Expresso que tinha escrito a tese em francês. Entretanto, Domingos Farinho, no depoimento ao juiz, disse, o engenheiro José Sócrates perguntou-me se eu conhecia algum tradutor para francês e eu arranjei-lhe um.
portanto, isto não invalida que ele tenha escrito a tese em francês. É possível que o Sócrates escreva uma tese em francês e depois a tese em francês precisa de um tradutor para francês. Isto, à partida, não pode não ser mentira, não é? Mas, em princípio, indica que a tese não foi escrita em francês. E havia, da correspondência eletrónica ainda não editada, mas tenho pena, entre Domingos Farinho e José Sócrates, Domingos Farinho dizia coisas do género: eu creio conseguir acabar amanhã, mas não queria deixar passar mais um dia sem mostrar-lhe o que já tenho e também dar-lhe a possibilidade, caso queira, de comentar o que já escrevi de novo. Portanto, isto é Domingos Farinho a dizer a Sócrates que tem umas coisas que gostava que o Sócrates visse sobre o livro dele que o Domingos Farinho está a escrever. E, portanto, isto claramente, às vezes eles dizem: não, eu dava uma orientação ao Sócrates, quando é falso. O Sócrates é que está a orientar o seu orientador. Isto, na verdade, não é bem uma tese, é um trabalho de grupo. Parece-me, não é? E eu sei que tipo de aluno é que é o Sócrates, porque eu já tive trabalhos de grupo em que a gente tinha um Sócrates. Olha, já escrevi mais um bocado. Pois eu digo-te para ver como é, que é para, se o professor perguntar, tu saberes e tal. Aliás, há uma parte aqui destes correios eletrónicos em que, quando está a ler o trabalho de grupo, José Sócrates depara com uma parte do texto que não entende. É uma citação de uma jornalista francesa. E então decide contactar o Domingos Farinho. E diz o Domingos Farinho: não, eu lembro-me dessa citação, impressionou-me, por isso é que eu a incluí. Portanto, o Sócrates não percebe o seu próprio livro. Isso é uma coisa interessante. E depois, então, temos o depoimento de Miguel Abracadabrantes, que diz algumas coisas também interessantes. Portanto, já sabemos que a tese não foi escrita em francês. O que ficamos a saber pelo depoimento de Abracadabrantes... Sim. Portanto, não foi escrito em francês. Miguel Abrantes ajuda-nos a compreender que também não foi escrito em português. Porque ele diz, ao juiz, caí no erro de ler aquilo de supetão. Eu acho que esta frase tem uma expressão a mais, que é o de supetão. É caí no erro de ler aquilo. Bastava, não é? E ele diz: li aquilo tudo de supetão e fiz-lhe uma série de emendas na tese, mas coisas de vírgulas, ortografia, e devo ter falado a partir daí dias e dias ao telefone, horas e horas ao telefone com ele. Portanto, só para corrigir ortografia e vírgulas, foram horas e horas. O que significa que, em princípio, em português aquilo não estava também. E o que ele diz, vou citar: eu fazia as emendas, as sugestões, não era emendas, é o que está aqui. Tipo, até coisas pequenas, quer dizer, não se escreve quando é que é de mais junto ou quando é que é de mais. E, portanto, José Sócrates não sabe quando é que é demais, isso não me custa acreditar. Parece-me evidente. Sim, verdade. Mas o que é curioso é, ele diz, o Miguel Abracadabrantes diz: eu até lhe mandei uma coisa do ciberdúvidas. Olha, veja aqui a diferença entre o de mais junto e o de mais separado. O que eu fiz foi atualizar aquilo para o Sócrates perceber melhor quando é que é uma coisa e outra. Por exemplo, quando é de mais enquanto pronome equivalente a outros. Por exemplo, ele podia-lhe ter feito isto. Era dizer, por exemplo, Sr. Engenheiro, alguns anjinhos engoliram as patranhas do Sr. Engenheiro sobre o dinheiro de família, mas os demais preferiram acreditar na investigação do José António Cerejo. Assim, tudo junto. Esta é tudo junto. Por exemplo, demais, ainda tudo junto, como advérbio com a função de além disso. Olha, o pavimento que o Sr. Engenheiro escolheu para a casa do seu amigo não é barato. Demais é muito escuro. Fazer ainda demais tudo pegado, como advérbio que tem o significado de excessivamente. O senhor engenheiro não gastará demais para os rendimentos que tem, só para ele ficar a saber. E finalmente temos então de mais, a locução adverbial com o significado de a mais, que eu acho que fica claro na frase: o Carlos Santos Silva já tem cartão de milhas na FNAC porque comprou livros de mais. Acho que era isto, não é? Acho que era o mínimo, era dar-lhe assim uma lambuzadela gramatical de forma a que ele compreendesse bem o que é que estava em causa. Falou-se de Miguel Abrantes e falou-se também de Domingos Farinho. O João Miguel Tavares teve esta semana a resposta do diretor da Faculdade de Direito a um artigo que escreveu sobre Domingos Farinho. Ficou esclarecido, João Miguel Tavares? Fica esclarecido da miséria que são as instituições portuguesas. Eu acho incrível. Farinho é professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Exato. E o João Miguel Tavares... Posso só protestar que uma vetusta instituição como a Faculdade de Direito de Lisboa responda a João Miguel Tavares? Não respondeu. Não respondeu diretamente. Eles disseram... Foi uma coincidência muito estranha. Foi uma coincidência. Na segunda-feira, João Miguel Tavares diz: então, mas que é isto? E na terça eles dizem: não, é realmente.
Sim, mandaram um mail a docentes e a alunos e a funcionários. Mas sim, foi no dia seguinte eu ter escrito um texto que se chamava Domingos Farinha, ainda é professor de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. Porque é demais, podias ter posto. Porque é demais. Porque é demais. Eu não conheço o Sr. Domingos Farinha em lado nenhum e não lhe desejo nenhum mal na vida, mas gostava de viver num país decente. Gostava de viver num país decente. E um país decente não pode admitir que uma pessoa sobre as quais recaem este tipo de suspeitas, e sendo que partes dessas suspeitas foram admitidas pelo próprio em declarações a um tribunal, não é? Além de haver troca de mails, alguns dos quais... As suspeitas é de viciação de uma prova académica, em certo sentido, não é? Viciação de uma prova académica e também de ele ter recebido dinheiro de uma forma, digamos assim, pouco séria. Sendo que essa forma pouco séria, ele próprio admitiu tê-la recebido. Ou seja, Domingos Farinha não só é suspeito de ter sido o autor da tese de mestrado, embora o que é que significa ser o autor? Até que ponto é que o ajudou? Ou quanto é que escreveu? Escreveu tudo? Escreveu 80%? 90%? Isso não se sabe, como é evidente. Agora, sabe-se porque o próprio admitiu, não só que ele colaborou intensivamente nessa tese, como é evidente, até porque recebeu, só por essa tese de mestrado, 40 mil euros. Ninguém recebe 40 mil euros por uma simples revisão, não é? Ninguém. Isso era bom. Recebe. Era bom, não é? A revisão ser paga 40 mil euros, mas ele ainda por cima recebeu esse dinheiro através de uma empresa de Rui Monteferro, que é um colaborador de Carlos Santos Silva, para lhe prestar serviços jurídicos que o próprio admitiu que nunca prestou. Serviços jurídicos a essa empresa. Ou seja, de facto, ele foi pago para ajudar José Sócrates com a sua tese. E ainda por cima, ainda há uma terceira camada de trafolhice, que foi que José Sócrates, depois da tese de mestrado, queria corajosamente avançar para a tese de doutoramento e também foi à procura da disponibilidade de Domingos Farinha para isso, e Domingos Farinha disse, sim senhor, eu também estou disponível para ajudar. Há aqui um pequeno problema, que é, eu agora vou tentar entrar para a faculdade em regime de exclusividade e não posso ser eu a receber esse dinheiro. Mas está aqui a minha esposa e ela não se importa de receber. Portanto, terceiro nível. Isto, dir-se-á, é verdade, foi retirada uma certidão do processo e nada disto ainda sequer chegou a uma acusação. Mas vamos lá ver, o país não se rege, não são os tribunais que mandam em tudo, não são os tribunais que mandam na Faculdade de Direito de Lisboa. As pessoas têm olhos para ver, não é? E têm ouvidos para ouvir e veem e ouvem as coisas que estão num espaço público, onde estas suspeitas são fortíssimas porque, mais uma vez, estamos a falar de declarações do próprio tribunal. Ora, diante disto, eu de facto não consigo perceber como é que este senhor, que pode continuar a dar aulas de Direito, não sei, só falta dar ética de Direito, numa faculdade pública. Ele está a ensinar as pessoas que no futuro vão ser juristas, advogados, juízes. Eu não consigo compreender como é que isto é possível. Não consigo. E a resposta do diretor da Faculdade de Direito foi de uma sonsice que é daquelas coisas que me dá mesmo a volta toda ao estômago. Uma sonsice porque ele diz... realmente, eu falei com Domingos Farinha, mas ele disse que não realizou nenhuma prova académica para José Sócrates, não realizou, que depois brinca, o que é que significa realizar? Não é? E depois disse, e além disso, ele mostrou as suas declarações de IRS e prova-se que ele não pôs em causa a exclusividade que tinha na faculdade. Ok, pois então aquilo que se está aqui a discutir é que ele exatamente arranjou um esquema para não pôr em causa a exclusividade, vem o diretor a dizer, não, realmente está aqui o IRS a dizer que ele não recebeu. Pois não recebeu, foi isso que ele fez, a trafolhice era essa, era arranjar uma maneira de não receber. E não consigo perceber. As pessoas digam, não nos podemos substituir aos tribunais. Mas como não nos podem? Não se trata, ninguém quer prender Domingos Farinha. O que se trata aqui de saber é se o senhor tem ido na idade suficiente para continuar a ensinar às pessoas. E é evidente que não tem. Não tem. E ter um diretor de uma faculdade a utilizar estas artimanhas numa justificação completamente sonsa mostra muito daquilo que são as instituições portuguesas, nomeadamente numa Faculdade de Direito de Lisboa. É vergonhoso. E o Pedro Mexia, como é que está a acompanhar as revelações que têm surgido a partir da acusação a José Sócrates? Uma das revelações mais curiosas é este lado de cábula de José Sócrates, porque nós já percebemos que ele precisava de explicações de ciência política, de explicações de gramática e de explicações sobre os impostos. Como nós, e informática, como nós, atenção, ele também não sabia fazer copy-paste. Isso é muita está no processo, atenção, não estou a inventar. muita coisa junta em relação às quais ele não sabia e precisava de explicações. Eu queria dizer uma coisa sobre isto da faculdade, porque é normal que a faculdade tenha reagiu tarde demais, ainda por cima o diretor da faculdade é uma pessoa decente, mas
o comunicado é altamente insatisfatório, porque é corporativo, num certo sentido estão a atacar um dos nossos, e depois utiliza essa linguagem vaga, que é uma das coisas que o direito tem de pior, que é, nós lemos um comunicado e perguntamos, como assim? O João Miguel já disse as duas questões essenciais, que é, como assim realizar, porque esta escolha desta palavra tão inútil para claramente fugir com o rabo à seringa, e porquê responder a uma questão que não é a questão que está em causa. Não é ele ter auferido esse rendimento, porque não é disso que ele é acusado, mas de ter, como o João Miguel explicou, ter arranjado um esquema que fugia a isso. E, portanto, a explicação que podia ter ajudado a serenar, acho que foi bastante infeliz, no sentido de que, quando nos dão uma explicação confusa, numa linguagem duvidosa, nós começamos a pensar, espera, isto se calhar é mais sério do que se pensava. E eu não creio que isso prove nada em relação a uma espécie de conivência com a Universidade, a não ser uma espécie de reação defensiva excessiva envolta numa linguagem francamente disparatada. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do demais e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos agora aqui um brevíssimo intervalo, é só um minuto, voltamos já. Estamos de regresso e ninguém se foi embora. Está cá toda a gente ainda. Eles queriam, mas nós não deixámos. E é a altura de lembrar, como habitualmente, que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco pode inscrever-se no site da TVI para o efeito. Agora, o João Miguel Tavares sente-se a descongelar lentamente. E daqui a quanto tempo é que acha que estará descongelado, João Miguel Tavares? Essa também é mais uma grande questão. Cá estás inspiradíssimo a colocar as grandes questões que importam à humanidade. Há muita gente doida para te meter no micro-ondas. Pois é. Não, isso existe, de facto. Como é que viu o braço de ferro desta semana entre o Governo e os professores? Pois é por isso. Parece que é descongelar, mas ninguém sabe bem quando. O braço de ferro, eu acho que braço de ferro é uma expressão um bocadinho excessiva. Aquilo foi mais, eu acho que foi mais pauliteiros de Miranda. Ah, é? Não chegou a ser um braço de ferro entre sindicatos e governos, porque aquilo metia dança, eu acho que meteu ali uma certa dança de aproximação e de afastamento. Eles estavam mais a bater ali com uns pauzinhos do que a zangarem-se à séria. Mas houve uma greve, e uma greve bastante concorrida. Sim, houve uma greve bastante concorrida. E houve, sobretudo, uma movimentação, sobretudo da parte do governo, que eu não percebi se aquilo é propositado, se foi assim uma coisa tipo barata tonta, porque no intervalo de 24 horas nós ouvimos tudo e o seu contrário. Que nós não estamos a falar do descongelar simplesmente das carreiras dos professores, as pessoas lá em casa certamente já ouviram falar disto em abundância, estamos a falar de que os professores dizem, e com razão, que tiveram 9 anos congelados e querem que esses 9 anos contem para o seu tempo de serviço, e tendo em conta que a carreira dos professores, desde que tenham notas acima de suficiente, podem progredir naturalmente na carreira. Portanto, havia pulos agora muito grandes na carreira, que comportava um custo que o Governo estima em 650 milhões de euros. 650 milhões de euros. E Mário Centeno veio dizer que não há 650 milhões de euros. Aliás, Mário Centeno foi muito claro ao dizer que não existirão efeitos retroativos no tempo, na contagem do tempo da carreira docente. Isto não é uma declaração de guerra à pretensão dos sindicatos? Quer dizer, Mário Centeno foi muito claro, mas a seguir também foi muito escuro. Não, porque ele depois... Quer dizer, o não haver retroativos pode ser entendido. Vamos lá ver. Isto parece a faculdade... Podiam ser comunicados da Faculdade de Direito de Lisboa. Porque o não haver retroativos significa o quê? Significa que não se vai pagar os 9 anos que ficaram para trás. Isso nem os sindicatos estão a pedir, não é? A dizer, se a minha carreira tivesse evoluído até ali, eu agora quero deem-me cada um de vocês, arranjem-me um saco cheio de notas por causa destes 9 anos que nós tivemos sem receber. Agora, o que eles querem é que o tempo conte e, portanto, que as pessoas todas estejam a saltar de escalão. Mas nós ouvimos tudo. Ouvimos que sim, pode ser assim, não pode ser assim. O Primeiro-Ministro disse que talvez possa em abstrato, e depois não pode nesta legislatura, talvez possa nesta legislatura. E atenção, isto parece que os senhores estiveram a negociar até às 5 horas da manhã deste sábado.
para remeterem as negociações outra vez para 15 de dezembro. Vale a pena ler o primeiro parágrafo da notícia do Público, que era a concretizar-se o compromisso subscrito esta madrugada entre sindicatos e governo. O tempo vai mesmo contar, mas não se sabe quanto deste tempo será contabilizado, nem em que moldes. Voltam a reunir-se a 15 de dezembro, não é? Atenção, o tempo vai mesmo contar. Não se sabe quanto vai ser contabilizado, nem em que moldes. Portanto, ficou tudo adiado para futuras negociações em dezembro. Bestial. E é aqui que eu digo que, apesar de tudo, parece haver uma tolerância em relação a este governo. Passos Coelho não se safaria com uma formulação destas. Porque uma formulação destas é absolutamente incompreensível. E ninguém percebe o que é que os professores ganharam. E estas habilidadezinhas são aquilo que realmente tem sustentado António Costa ao longo destes 2 anos. É uma espécie de jogo de sombras em que diz que não há austeridade, mas afinal há austeridade, afinal há, não há, em que é que ficamos? E esta falta de transparência não acho que faça muito bem à nossa democracia. Se calhar Pedro Passos Coelho era bruto demais, indiscutível, mas a gente, quando ele abria a boca e fechava, nós sabíamos o que é que ele estava a dizer. Eu aqui ainda não percebi o que é que vai acontecer aos professores. Parece-lhe que isto pode fazer tremer a geringonça, este conflito com os professores, Ricardo Araújo Pereira? Não sei. Eu creio que... Eu não consigo imaginar, ponho-me a pensar nisso e não vejo que haja muito mais profissões que sejam mais importantes do que a de professor. E, portanto, acho que é justo que eles sejam... as pessoas mal pagas e a quem não se cumpre promessas e que ainda por cima tenham que aturar encarregados de educação, que é uma raça difícil de aturar. Estava a pensar especialmente em ti. Eu sou um encarregado de educação encantador. A sério és? Está bem, pronto. Mas há outros que são desagradáveis. E, portanto, basicamente, a aspiração dos professores aqui é muito simples. Cumpram o que nos prometeram. É isso, é uma pessoa... Eu aí estou consigo. Se a página da austeridade foi virada, foi virada. Mas a questão eu ando aqui a dizer há 2 anos, não foi virada coisa nenhuma. Mas é só para concordarmos aqui num ponto, que é a reivindicação é de uma justiça elementar. É assinar uma coisa connosco, cumpram-na. Certo. Se fosse... Deixa-me só citar-me a mim próprio, que eu escrevi isto. É uma coisa que fica sempre... Não tens um autor melhor para... Não, é o melhor que eu encontro. Colocar na mesa? Se calhar tenho melhor autor, mas nenhum conheço tão intimamente como este. Que que o problema é que isto não se coloca de uma questão de justiça e injustiça. É evidente que é injusto, mas isto é saber se é possível ou impossível, ou se é prudente ou se é imprudente. Em termos de justiça, tarde, não é? tudo é justo. Claro que a reivindicação deles é justa e que os direitos adquiridos são justos. O problema é que se todas as justiças que nós queremos fazer em Portugal levam o país à falência. E a polícia agora também pretende... E não é justo. etc. É justo. Sim. E eu digo-te o que é que fazia se eu fosse professor dos filhos do Centeno e do Tiago Brandão Rodrigues e não sei o quê. Eu arranjava os putos e chamava à parte e dizia assim, olha aqui, sabe uma coisa? 4 vezes 7, 53. A terra é plana, toda ela. Sabes qual é o problema? É que os filhos de Mário Centeno e Tiago Brandão não estão na escola de coisas. Mas a pergunta que vale a pena fazer não é o que é que faria se fosse professor dos filhos do Mário Centeno ou do Tiago Brandão Rodrigues. É o que é que faria se estivesse no papel de Mário Centeno ou de Tiago Brandão Rodrigues. Pois é, meus amigos, há uma razão para eu não estar, não é? Mas, de facto, não há muita maneira de sair daqui. Aqueles senhores assinaram um contrato. A minha questão é esta. Nós andámos aqui anos a dizer o país tem compromissos. O país tem compromissos assinados. A gente tem que corresponder a estes compromissos. Há sempre alguém com... Mas, na verdade, isso que estás a dizer, ninguém discute isso que estás a dizer. A substância do que estás a dizer, ninguém discute. Eu sei, não, mas há pessoas que não discutem os certos compromissos, Portugal é obrigado a cumpri-los, mas, por exemplo, com os professores, esse fica para quando houve a possibilidade. Há uma retórica sobre cumprir compromissos, o Estado, o país, precisa de não sei o quê, exceto quando são desgraçados. O Governo prometeu mais do que podia dar, Pedro Mexia? Não, eu acho que há aqui 2 coisas de diferente natureza. Uma tem a ver com as reivindicações justas dos professores, mas que terá sempre também como consequência, já está a ter, que outras profissões da administração pública também querem que estejam a ser abrangidas por esta mesma lógica. Não são as únicas, não é a única profissão, é uma profissão muito relevante
um número muito grande de pessoas, mas evidentemente que por uma questão de igualdade de circunstâncias há outras pessoas que também, e o Governo não pode ceder a todas essas exigências por uma razão, e eu gostei muito desta declaração do Primeiro-Ministro, por uma razão que há uns anos atrás seria considerada horrorosa. O Primeiro-Ministro disse que essa decisão é difícil pelo impacto financeiro que tem. E isto nem é uma questão de virar a página da austeridade ou da não austeridade, é a questão da arte de governar. As medidas custam dinheiro, não se pode tomar todas as decisões que consideramos justas e um governo tem que escalonar e prioritar. Mas eu gostava de ouvir mais essa frase. Não, mas eu concordo. Safar o BPN é difícil por causa dos custos que claro, tem. Adorava ter ouvido. Com certeza, mas essa questão das prioridades erradas existiram antes e existem agora. Agora, não se pode dizer, bom, acabou a austeridade, mas não acabou isto, não acabou que as decisões são difíceis pelo seu impacto financeiro. Ou seja, não há recursos suficientes. E, portanto, o Primeiro-Ministro foi obrigado a dizer uma coisa evidente e honesta, que é, não dá para tudo. E esta frase, que durante muito tempo foi dita com todos os exageros da política da austeridade, que esta frase que foi mais ou menos criminalizada, como se esta frase fosse escandalosa, não há dinheiro para tudo. Se os professores devem ter prioridade, eu até acho que sim. Agora, que as outras profissões também vão pedir paridade, também isso vai acontecer e eu acho que o Governo, a paz social não dura sempre se promete muito. Quando se promete pouco, não se tem paz social nenhuma, ou quando se dá pouco. Mas quando se promete muito ou tudo e depois se dá relativamente pouco, depois desta primeira fase, destes primeiros 2 anos, não sei como é que o Governo se vai safar. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se descongelado ou a descongelar lentamente. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, e agora temos de acelerar um bocadinho o passo, declara-se tecnoformado à maneira comunitária ou em versão portuguesa? Eu prefiro a maneira comunitária, porque o que aconteceu, a versão portuguesa foi arquive-se, porque isto em princípio não tem problema nenhum, e diz a União Europeia, olha que tem. Porque nós descobrimos aqui graves irregularidades ou mesmo fraudes. Estamos a falar da empresa Tecnoforma, de que era administrador Pedro Passos Coelho. E também Miguel Relvas também lá estava, assim, naquela órbita. Não foi administrador. Não, mas andava lá, digamos que andava lá. Ele fez questão, aliás, de vir esclarecer que não tenho nada o nome dele estava a ser abusivamente metido naquele saco. Mas sim. E há uma discrepância porque o Ministério Público Português arquivou a questão à volta dos dinheiros comunitários que foram entregues à empresa e aparentemente mal gastos. Mas um organismo europeu diz, não, há aqui indícios de graves irregularidades ou mesmo fraudes e o montante que tem de nos devolver é 6.747.462 euros. Os 62 euros pode-se... Esse é um primeiro problema. Já que o dinheiro da Operação Marquesa havia... O que é que estes alegados trafulhas têm contra números redondos? Uma pessoa chegar ao pé de uns amigos e dizer, olha, se a gente sacasse a União Europeia 5 milhões, vamos sacar 5 milhões. Não, 6.747.472 euros. É uma corrupção um bocado burocrática, não é? Uma trafolhice mesquinha. Não, estes 2 euros eu não abdico. Moedas, não é? Eu não abdico destes. Sim, em moedas. O que é que vai atilintar para casa? O que está em causa é a gestão de fundos europeus entre 2000 e 2013. Sim, e lá está, mais uma vez, já tinha acontecido uma coisa parecida com aquele célebre caso dos submarinos. Nós cá em Portugal dissemos, em princípio não se encontrou nada. E houve várias pessoas presas em todos os outros países envolvidos. Na Grécia, na Alemanha. Cá em Portugal, nada. E agora aqui, a mesma coisa. E realmente, uma pessoa fica perplexa. Quem diria que uma empresa que dava formação a dezenas ou centenas de funcionários de aeroporto para irem ocupar 7 lugares, ou que era, em aeroportos, alguns dos quais estavam inativos. Heliporto. Quem diria que havia trafolhice aí? Eu fiquei surpreendidíssimo. Há quem se queixe de que este caso, que foi manchete do Jornal Público na segunda-feira passada, teve muito menos atenção mediática do que devia ter. É também a sua percepção, Pedro Mexia? Quer dizer, eu li nos jornais e, portanto, nos jornais estava se foi ou não suficientemente comentada e não tenho muito essa percepção. É verdade que, num certo sentido, uma boa parte do interesse das pessoas por este caso, que seria
que a não ser isso seria apenas um caso de gestão danosa e de apropriação de fundos comunitários, etc., o único interesse, neste caso, para a maioria das pessoas, era envolver Passos Coelho. Passos Coelho já saiu do filme e, portanto, desse ponto de vista, do filme PSD. E, portanto, nesse sentido, há menos apetência por essa história. Nós temos um historial interessante, aliás, de nossa relação com fundos comunitários já levou ao fundo vários dirigentes portugueses e instituições, mas o que acontece é que é muito comum os tribunais, por exemplo, terem decisões diferentes, por exemplo, nos recursos, etc. Mas quando nós somos confrontados com casos como o dos submarinos e este, em que há uma decisão condenatória no estrangeiro e um arquivamento ou uma absolvição cá, nós temos a suspeita, talvez não totalmente infundada, que são eles que têm razão, que eles investigam mais e porque, na verdade, o que acontece nestes crimes é que parece ser provado coisas como a corrupção onde só há corrompido ou só há corruptor, por exemplo, como aconteceu noutros casos, e faltam os dois lados da questão. Passos Coelho não disse nada sobre esta notícia. Miguel Relvas veio imediatamente, num direito de resposta no Jornal Público, dizer que o caso que ele não tem nada a ver com este caso. Tem uma explicação para esta discrepância de atitude, João Miguel Tavares? Tenho uma boa explicação, e uma é que Pedro Passos Coelho tem vergonha daquilo que fez e Miguel Relvas não tem vergonha nenhuma. Essa é a explicação. Portanto, um está calado e o outro manda direitos de resposta completamente sonsos. Mais uma vez, vale a pena ler aquilo. Aliás, tudo o que é direitos de resposta, mais uma vez, mais um bonito comunicado em que ele basicamente diz: eu não fui administrador da Tecnoforma. Sim, mas não, o que está aqui em causa não é se o Miguel Relvas foi ou não administrador da Tecnoforma, é se quando ele foi secretário de Estado, andou a bater à porta das câmaras e das entidades a dizer: está aqui uma empresa bestial que é a Tecnoforma, por favor, ela é o melhor que há atualmente, state of the art, para dar formação sobre heliportos que não existem. É isso. Mas atenção. Que são os mais difíceis de gerir. São os mais difíceis de gerir. Mas atenção, o problema disto é que eu admito perfeitamente que isso seja muito difícil de provar aqui com o Ministério Público, porque muitas destas coisas nem sequer há crime. Nem sequer há crime. Há favor. Embora na Tecnoforma, aparentemente, até pode ter havido alguns crimes, mas que a maior parte deles já prescreveram. Porque o que se faz em Portugal é que muitas destas coisas, o dinheiro da Europa não evapora simplesmente porque há ali criminosos a sacarem coisas para os bolsos. Agora, todas as escolas vão precisar de ventoinhas amarelas, ok? Todas as escolas precisam de ventoinhas amarelas. Então, que aparece uma empresa feita com os filhos dos amigos ou com os senhores deputados que fornecem ventoinhas amarelas. Não é? É assim. E, portanto, depois a empresa é contratada porque é a empresa que fornece as melhores ventoinhas amarelas. Isso é empreendedorismo. E ganha o concurso porque apresenta o valor mais baixo para a ventoinha amarela. É assim que as coisas fazem. E tudo isso é legal. Tudo isso é legal. Vamos ver. É vergonhoso. É imoral. Mas não é necessariamente corrupto. E é esse Saltamos já para os decretos. O Ricardo Araújo Pereira decreta egoísmo. Decreta egoísmo, Carlos, porque eu tenho andado pelo interior do país e a minha questão é esta. Para já falar em interior do país, num país que mede 200 km de largura, é um bocado esquisito. Haver abandono do interior, quando o interior é tão próximo, é estranho. Se isto fosse o Brasil, que é um continente, compreendia-se. Agora, o interior é já ali. E mais, uma pessoa, por isso é que eu decreto egoísmo, é porque quando uma pessoa vai ao interior, está a ajudar o interior porque faz mexer aquilo, mas está a ajudar sobretudo a si próprio. Porque vai, mete no bucho um queijinho de ceia e a seguir ainda mete uma chouriça não sei de onde e passa por Tondela, compra aquela louça preta onde se faz a chanfana, ainda pode comer uma chanfana lá e depois vai para casa e faz um arrozinho que sabe mesmo a arroz, não é como nesses pireques que não prestam para nada e vai fazendo... Vai respirar puro, por exemplo, olha para o céu à noite, vê mesmo as estrelas, não é como cá em Lisboa. Eu não estou a dizer mal de Lisboa, eu vivo em Lisboa e não há mal nenhum, Lisboa tem coisas ótimas. Mas há muitas coisas no interior que são até a sabedoria ancestral, que é nossa, é minha aqui, as coisas que são da Lausanne também são minhas. E estão ao alcance de qualquer pequena viagem e é o que eu digo, as pessoas ajudam-se a si próprias. Vamos para o interior. Vamos embora. O Pedro Mexia decreta terra plana. Terra plana. Do verbo terraplanar. Sim, também pode ser, mas na verdade é porque houve na Carolina do Norte a Conferência Internacional de Terra Plana, que reuniu 400
especialistas, vamos dizer assim, que são pessoas que acham que a Terra é plana. E que se reuniram, dizendo evidentemente que o homem não chegou à Lua, que isso é tudo fake news. E que as fotos do espaço não. E que dizem até uma coisa que eu não percebo bem, dizem que a Antártida tem um muro de gelo para impedir os humanos de cair. Juro que eles disseram isto. Bom, e porquê é que eu falo nesta conferência de lunáticos? Porque isto é o ponto daquele velhíssimo tema que as pessoas não gostam que a gente fale, da liberdade de expressão. A liberdade de expressão serve para as pessoas dizerem tolices e outras coisas que não são tolices, mas coisas absurdas, grotescas, negar verdades evidentes, brincar à falsa ciência. Bravo à Conferência Internacional da Terra Plana, os meus parabéns. E mais, há bocado esqueci-me do vinho, do azeite e do mel. O João Miguel Tavares decreta dick pics. Dick pics, porque é o grande tema. Vamos traduzir de forma sonsa? Vamos. Não, então, dick pics, fotos de pilinha, vai ser o grande tema, certamente, deste fim de semana nas redes sociais, porque Bruno Maçães, alegadamente, antigo secretário de Estado do governo anterior, decidiu tirar uma foto, alegadamente, da sua pilinha e mandar a uma jornalista. E a jornalista veio queixar-se. E, portanto, Bruno Maçães... Uma jornalista russa que vive na Califórnia. Sim, que faz um... E que é especialista sobre os Balcãs. Que salsada, pá! E que é especialista nos Balcãs. Agora, isto, porque é que é importante? Claro que há o lado caricato, não é? Eu confesso que nunca percebi aquela coisa de agarrar num telemóvel. Até deve ser difícil de executar. Procurar o ângulo. Procurar o ângulo certo. Deixa-me ver qual é que é a luz. A luz não está boa agora. Tinha a luz e tal. E agora vou mandar isto que é para seduzir uma miúda. É uma tática. Em que ponto é que Bruno Maçães pensa, eu sei o que é que esta russa quer ver? Não sei. Mas supostamente, e depois Bruno Maçães colocou alguns diálogos entre ele e a Rússia para tentar provar que já tinha ali pintado um clima. Não acho nada claro que tenha pintado ali grande clima e, portanto, aquela dick pic é simplesmente absurda. Mas convém agora que se abriu uma caixa de Pandora por ótimas razões, não é? Começou no Sr. Weinstein e tem vindo por aí adiante. Mas temos que só ser cuidadosos para começar a distinguir coisas, não é? Uma violação não é o mesmo que um apalpão. Um apalpão não é o mesmo como Louis C.K. andar-se a masturbar à frente de senhoras. Tudo isto são atividades muito esquisitas, incluindo as famosas dick pics, mas também mandar uma foto de uma pilinha por mail não é sequer a mesma coisa também que se andar a masturbar à frente de senhoras. E convém que todos nós tenhamos cuidado para começar... Um degradê de javardice. Um degradê de javardice, que é para perceber exatamente o que é crime sexual e o que é apenas javardice, ok? E é bom estarmos atentos a isso, para não confundirem as coisas todas. E é com esta hierarquização da javardice que se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.